Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Fernando Oliveira, sou membro da diretoria da FEEC, onde atualmente executo a função de secretário-geral. Eu estou aqui para falar com você sobre o Seminário de Unificação, especificamente um dos eixos que se trata sobre os cuidados com o voluntário ou a voluntária espírita no retorno às atividades presenciais da Casa Espírita. Mas antes de iniciarmos essa temática, e já que nós estamos falando sobre o espiritismo, é claro, para pessoas espíritas, eu queria lembrar dois aspectos da doutrina espírita que são muito relevantes e que a gente deve sempre refletir e que vai convergir naturalmente dentro desse tema que nós vamos conversar. Um deles é que o espiritismo tem a finalidade de consolar. Consolar nós, espíritos em processo de evolução, consolar os irmãos que chegam em nossas casas, buscando orientações, buscando apoio, buscando esse encontro com Jesus, que todos nós temos sempre em nossas casas. E também, sem esquecer, que o Consolador, o Espiritismo, é o Consolador prometido, como Jesus nos prometeu, através da sua fala aos apóstolos, quando ele afirma que iria pedir a Deus para nos deixar um Consolador. E o Espiritismo tem essa função. E a outra função, o outro atributo da doutrina espírita é educar. Nos educar através da doutrina, no sentido do conhecer sobre a comunicabilidade dos espíritos, os efeitos, a relação dos espíritos com os homens e também, evidentemente, nos educar com o Evangelho de Jesus. Isso, partindo desse princípio, a gente vai falar sobre o objetivo essencial do Espiritismo, que está destacado no livro Espiritismo em sua expressão mais simples, que Kardec nos deixou, uma cartilha bem curtinha, que dá uma explicação bem resumida do Espiritismo. Então, no ponto 35, ele diz o seguinte: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão, o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Por que eu estou destacando esse aspecto? Por quê? Já que vamos falar sobre o que o Centro Espírita se propõe a ter como cuidado com o voluntário espírita, a gente tem que se lembrar qual é a finalidade do Espiritismo. Nos ajudar no nosso progresso moral e intelectual. E às vezes o colega, o irmão de caminhada chega com seus problemas e está esquecido desses aspectos e que às vezes a gente precisa lembrar, é claro, com fraternidade, com carinho, com respeito, com indulgência, para assisti-lo dentro das possibilidades que temos. Um outro aspecto muito importante está ainda neste livro, que é o ponto 36, que diz o seguinte: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz um bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta, diz mais Kardec, acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não o faça melhor para com o próximo. Então, aí entra justamente o aspecto. Nós, trabalhadores espíritas, nós, dirigentes espíritas, temos que estar sempre preocupados com o nosso próximo. E quem é o próximo que está todo dia na casa espírita, contribuindo nas suas atividades? O colaborador espírita. Então, já vem o primeiro ponto que fica destacado de relevância, que um dos aspectos essenciais do trabalho na casa espírita é cuidar com o trabalhador espírita. E Kardec destaca, sim, outros aspectos ainda neste livro, que diz o seguinte: o egoísmo, o orgulho e a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja e o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Então, muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar dos seus problemas, tem vergonha de conversar até com um colega de trabalho.
E a gente tem que se lembrar que uma das propostas do Espiritismo é, através do Evangelho de Jesus, nos ensinar a sermos humildes. E devemos ter confiança no nosso colega. Uma das coisas que nós aprendemos é a ser indulgentes. Então, deixa de lado o orgulho, a vaidade, deixa de lado, né, todos os aspectos que nos impedem de ser simples, humildes, e conversa com outro, abre o coração, isso vai ajudar, e alguém vai sim se dispor a ajudar, evidentemente, um trabalhador. Mas eu lembro que uma das responsabilidades das diretorias, dos dirigentes das casas espíritas, é sempre cuidar e observar o outro que talvez esteja com seu problema e não está tendo coragem, e às vezes até deixa de fazer o tratamento espiritual no centro espírita porque tem vergonha. Então, se isso não está acontecendo, desculpem, vale destacar que algo de errado está acontecendo no centro espírita e que precisa ser refletido. Então, alguns pontos são relevantes, né? É muito importante nós sabermos como está o colaborador. Principalmente porque nós saímos de uma pandemia e precisamos observar os nossos irmãos, saber como ele passou desse período, como a família está. Às vezes um irmão perdeu um ente querido, está ainda muito triste, né? Muito choroso, e a gente precisa realmente estender o braço, o ouvido, né, para escutar, e o ombro para deixar o irmão chorar, desaguar suas mágoas, porque nós precisamos chorar, né? Chorar faz parte do nosso progresso, inclusive é necessário para que as mágoas, as dores, os ressentimentos e também a angústia que fica em função de tudo isso que nós passamos seja libertado para a gente seguir em frente e conseguir desenvolver as nossas atividades de assistência junto aos nossos irmãos. É necessário a gente sempre ter uma palavra amiga, evidentemente, e consoladora, porque a gente tem que estar com o nosso coração, né, a porta do coração aberto para dar assistência, e lembrando sempre do Evangelho de Jesus, né, que ele sempre nos lembra que uma das premissas do bom cristão, né, o verdadeiro cristão, é atuar com solidariedade, com afeto e praticar da forma mais sincera a caridade de uns para com os outros. E isso está dentro do principal mandamento, né, que ele diz, que é amar ao próximo. Lembrando, evidentemente, que ele traz para a gente o primeiro mandamento, que é amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração, e que o segundo é amar o próximo como a nós mesmos, e que os dois juntos resumem toda a lei. E essa lei diz que não se ama o pai sem se amar o filho, e não se ama ao filho sem se amar o pai. Ou seja, Deus, Filho, somos todos iguais, então temos que amarmos uns aos outros. Outro ponto que devemos tratar é que os cuidados com o trabalhador espírita, principalmente, exige uma preparação doutrinária. Então, quem vai dar o atendimento, seja o trabalhador, seja a uma pessoa que está chegando na casa espírita, tem que ter alguns pré-requisitos e tem que saber como fazer esse atendimento. Não vai botar uma pessoa que está chegando pela primeira vez no centro espírita para chegar lá e conversar com um colega que está precisando de um atendimento diferenciado. Evidentemente que a gente tem que lembrar que nesse processo de atendimento a gente não pode assumir aquele papel, né, dos homens da saúde, ou seja, dos profissionais de saúde. Porque no centro espírita nós podemos até colaboradores profissionais de saúde, mas não é um local onde se faz terapia, onde se faz atendimento psiquiátrico ou psicológico. A gente tem que sempre lembrar que ali a gente está para falar sobre o Evangelho, sobre a doutrina, e que se a gente percebe que o nosso colega está precisando de uma assistência diferenciada, temos que orientar a buscar a assistência especializada, com médicos, psicólogos, coisa do tipo, tá? Isso é muito importante. Mas aí, na pesquisa, né, que eu faço sobre a temática, eu me lembro de um livro de Joana de Ângeles chamado O Ser Integral, né? E neste livro, ela diz o seguinte, que o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação de seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. É claro que Joana está mostrando, né, o que a codificação nos apresenta
e o Evangelho principalmente, quando traz os recortes da vida de Jesus através dos apóstolos, né, que nos destacam todos os pontos da vida de Jesus, seja pelo Mateus, Lucas, João, né, e principalmente o apóstolo Paulo, que destaca muito bem esse princípio de amor, de caridade, de bondade que Jesus nos ensinou. Esse é um ponto muito importante, Jesus psicólogo por natureza. E o outro ponto é que a codificação nos mostra essa condição de espírito eterno e que nós temos que estar preparados para os dilemas que são naturais da vida. Aí vale destacar, por exemplo, uma fala de Leon Denis no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, quando ele fala que muitos dos problemas, né, dos traumas que nós temos, a origem deles está no próprio ser. E que a gente precisa compreender o ser para poder assistir de forma adequada. Então, fica aí uma deixa. No Livro dos Espíritos ainda tem um destaque muito importante na questão 268, que diz o seguinte: até que chega ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar por constantes provas? Aí Kardec recebe essa resposta dos espíritos, que é a seguinte: sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado um certo grau o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas, né? E aí vai continuando, explicando que na medida que a gente se aperfeiçoa, né, a gente compreende que o mais importante é ajudar o próximo. É muito importante destacar isso, porque Joana de Ângeles, ainda nesse livro Ser Integral, né, diz o seguinte, que o sofrimento, quando se apresenta na criatura, pode ser uma enfermidade e que necessita de tratamento conveniente, em que se investam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio fisiopsíquico. Então não é só olhar para a pessoa e achar que a pessoa está bem. Às vezes precisa de outras vias de tratamentos, né? Entre eles os dos profissionais de saúde, como eu já destaquei, certo? Então isso necessita evidentemente um atendimento, uma atenção muito especial. Temos que ter certos cuidados. Mas ainda assim, ela disse neste livro que o amor instaura a paz e irradia a confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. Quando a gente, enfim, fomenta, né, esse sentimento de paz, de amor, né, de compreensão, as pessoas se aproximam e confiam. E aí, esses aspectos da dificuldade da pessoa se abrir um com o outro e o irmão receber uma assistência da própria casa espírita, fica muito mais fácil. Quando a gente, então, se confraterniza mais, solidariza e mostra que ali somos todos iguais, que não há diferença, principalmente porque somos filhos do mesmo pai e não há por que destacar outro assunto. Mas, para encerrar essa fala aqui minha, eu quero apontar 3 pontos que quero deixar para vocês discutirem aí na oficina, né, desse tema tão relevante sobre os cuidados com o trabalhador espírita. O primeiro ponto é o seguinte: a minha casa espírita tem demonstrado interesse nos cuidados com o voluntário? Primeiro ponto a vocês discutirem. O segundo ponto: para além das ações sociais, junto à comunidade, há uma preocupação social com o voluntário espírita? Porque aí a gente vai destacar que, além dos cuidados com as pessoas da comunidade, o trabalhador espírita pode estar passando por um problema que vai além das questões físicas, além das questões psicológicas, tem uma necessidade material que precisa ser observado e assistido. E, por fim, como o meu centro espírita vem desenvolvendo a formação, a educação doutrinária do voluntário espírita. Essas questões, elas amarradas, vão fazer com que o trabalhador espírita se mostre condicionado a enfrentar os problemas da vida e estar pronto, né, para esse processo de evolução que nós estamos imbuídos neste momento. Então, meus amigos, deixo aí essas reflexões, esses pontos que eu considerei neste momento relevantes e desejo uma paz imensa para todos vocês e que tenhamos muito proveito desse seminário que é nosso, é do Trabalhador Espírita do Ceará. Muita paz.